dia, povo amado e querido, que a paz em Cristo Jesus seja em cada coração, louvado seja Deus. Eu sou pastor Dalton, pastor da Igreja Comunidade Cristã da Pregação da Palavra, aleluia. Querido, se você me permitir nesta manhã, eu queria deixar uma mensagem para a sua vida, glória a Deus. No visual desse áudio, existe uma fotografia. Você pode visualizar aí. O que significa essa fotografia, querido? Essa fotografia é de uma ponte rolante e em cima dessa ponte existe uma pessoa ali. Você pode notar, né? Possivelmente você vai notar isso. Essa pessoa sou eu. Eu sou eletricista, né? E ali eu estou a mais ou menos 10 metros de altura, que essa é a única maneira nesse local de fazer a substituição da iluminação desse galpão. É um galpão que trabalha com distribuição de peças de ferro para serralheria, para a indústria de máquinas, né? Tudo que é feito aí com ferro, né, janelas, enfim, mesas, esse tipo de situação, peças para serralheria. E poderíamos estar usando um andaime aí, poderíamos estar usando uma máquina que existe hoje aí, que se usa em muita obra, né, aonde você tem uma cesta, né, que você consegue acessar os locais, inclusive, não lembro como é o nome agora, mas o problema é que é cheio de ferro nesse local aí. E os corredores são apertados, né? Então você não consegue transitar com uma outra máquina. Então a única maneira que nós temos de fazer isso é realmente estando em cima dessa ponte rolante, não é verdade? E em cima dessa ponte realizar o serviço. Agora veja bem, por que eu estou te mostrando isso, te explicando, o que isso interessa, né? Para uma transmissão no canal de uma igreja. É que hoje eu quero falar de um preconceito que existe, infelizmente, na mente das pessoas a respeito de pastores, né? Onde muitos pregam, muitos dizem que pastor é tudo ladrão, pastor rouba o dinheiro do povo, engana o povo. Muitos são contra dízimos e oferta, né? Pregam contra isso, dizendo que a igreja hoje não existe mais dízimo, não existe oferta, que é tudo enganação. Então eu estou mostrando uma coisa para você que é uma coisa particular de milhares e milhares e milhares de pastores por esse Brasil afora. Pastores que trabalham para sustentar sua família. Pastores que não vivem da gordura da ovelha. Muitas vezes nós ficamos sabendo de muitos casos aí, se criticam muito os pastores das grandes igrejas, né? Que passam na televisão, que fazem suas campanhas, seu propósito, enfim. E por causa disso, porque as pessoas acham que esses são ladrões, as pessoas acham que eles são ladrões, toda a classe pastoral no Brasil é marcada por esse preconceito. E a vida de pastor não é essa vida que muitos pregam por aí, de riqueza, de abastança, né? Usando o dinheiro do membro da igreja para ter avião, para ter carro. Não, não é isso não, querido. Não é isso não. Eu moro na periferia, na cidade de São Paulo. Moro num bairro de periferia. A minha casa, querido, não tem nem acabamento. Meu carro é um carro popular, tá? Inclusive que me foi dado por Deus através de uma pessoa, entende isso? Então, esse preconceito que muitos têm a respeito dos pastores, não existe na vida de todos os pastores. Você não pode sair marcando todo pastor como enganador, como ladrão, ainda que você precisa entender que isso existe em todo segmento da sociedade. Há pouco tempo atrás, o padre que era o chefe lá do Banco do Vaticano foi preso.
Dizem muitos que por corrupção, por ter roubado o Vaticano, o Banco do Vaticano. Quantos padres pedófilos foram presos por esses tempos aí? Pastores também. Tem que ir para a cadeia mesmo. Tem que ir para a cadeia mesmo. Está usando da autoridade religiosa para corromper, para roubar, para enganar, para fazer coisas erradas? Tem que ir para a cadeia. Mas o que não se pode é colocar todos no mesmo saco. Nem todo padre é pedófilo, é ladrão. Muito pelo contrário. Tem padres que fazem trabalhos maravilhosos. Olha o padre Júlio Lancelotti. Se alguém tiver alguma coisa contra ele, não sei. Eu não o conheço pessoalmente, nunca participei de um trabalho dele, mas tenho notícias do que ele faz por aí, né? De como ele defende as pessoas. Pastores também fazem isso, ou até mais que isso, querido. Pastores não literalmente dão a vida pelas ovelhas, mas dedicam muito tempo da sua vida pelas ovelhas que não são deles, são de Jesus. Agora eu quero que você entenda que Deus, ele não tem por inocente pessoas que agem de maneira errada. Olha só, eu vou ler um texto para você aqui, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 56, deixa eu achar aqui, só um minutinho por gentileza. Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Só um minuto, por favor, já vou encontrar aqui. 54, 55, 55. Meu Deus, é que eu estou com a mão só aqui, gravando e para folhear. Então vamos lá. Isaías capítulo de número 54, no versículo de número 11, que diz: E esses cães são gulosos e não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como esse, e ainda muito mais abundante. Ou seja, Deus sabe que existem pastores e de outros segmentos da sociedade também que enganam pessoas. Mas não é por isso que Deus vai ser complacente com tudo isso. Não é por isso que eles vão passar ileso pela ótica de Deus. Veja o que diz o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 3, e no versículo de número 11. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Ou seja, Deus está dizendo aqui, existem pastores maus? Existem. Com certeza existem. Mas são todos? Não, não são todos, porque aqueles que Deus seleciona, aqueles que Deus direciona para apacentar o rebanho que é dele, não são maus. São pastores sábios e inteligentes. Mas talvez o problema seja que as pessoas, o ser humano, no desejo de enriquecer, no desejo de ter uma vida melhor, acaba escolhendo o seu próprio pastor e não aquele que Deus escolhe para ele. Muitas vezes o pastor que Deus escolhe, que é um pastor que trabalha dentro da ótica de Deus, onde as bênçãos de Deus são lançadas na vida de cada um, segundo a necessidade, na medida certa, nem mais nem menos do que aquilo que se necessita, eles são desconsiderados, porque eles não fazem milagres, porque a igreja não... Querido, a igreja não faz milagre, nós oramos para que aquele que faz o milagre possa fazer na sua vida. Nós não curamos, mas nós oramos para aquele que tem o poder de curar. O próprio Senhor Jesus, em Marcos, capítulo 15, versículo 16, ele diz
em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É isso que diz a palavra de Deus. Não diz que eu vou curar. Diz que em nome de Jesus eu colocarei, imporei as mãos sobre as enfermidades e elas serão curadas. E essa é a ótica do verdadeiro pastor. Daquele que verdadeiramente foi levantado, comissionado para cuidar das ovelhas de Jesus. Não das ovelhas. Pastor não tem ovelha. A tradição, ou entre o povo judeu da Ásia, ali onde está Israel, o mercenário, ele não é um bandido, como nós costumamos assistir em filmes ou até na vida real. O mercenário, ele é um pastor terceirizado. Consegue entender isso? Ele é alguém que o pastor, dono do rebanho, quando tem que resolver alguma coisa, quando tem que sair e deixar o rebanho ali, ele não vai deixar sem cuidar, entende? Ele vai contratar alguém para cuidar desse rebanho. E é exatamente o que Jesus fez. Eu vou ler um texto aqui antes em Jeremias, depois eu quero considerar com você o sermão pastoral de Jesus no capítulo 10 do livro do apóstolo João, do evangelista João. Mas só para você entender o que eu estou dizendo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 1 diz assim, presta bem atenção. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor a Israel, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, deixa eu ler de novo. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afligistes, e não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então você precisa entender, meu amado, minha amada, que aqueles pastores que não fizerem a coisa certa, segundo a ótica de Deus, a favor do rebanho de Deus, será visitado por Deus e não vai ser uma coisa legal. Horrenda coisa, querido, é cair na mão do Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor. Agora eu quero meditar com você no livro do evangelista João, no Evangelho de João, no capítulo de número 10, aonde Jesus ele faz um sermão pastoral, primeiro se apresentando como pastor, como bom pastor, e criticando aqueles pastores que, segundo lá no livro de Jeremias, que nós lemos no capítulo 23, fazem mal ao rebanho. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Consegue entender isso, querido, que Jesus está dizendo? Deus diz ali no livro de Jeremias, eu vou dar para vocês pastores segundo o meu coração. Entende? Jeremias capítulo 3, versículo 15, eu vou dar pastores a vocês segundo o meu coração. E Jesus diz aqui, as minhas ovelhas seguem a minha voz. E talvez esse seja o grande problema do que acontece hoje, por isso tanta corrupção. Porque as pessoas não estão seguindo os pastores que pregam a verdade do Evangelho.
As pessoas estão seguindo os pastores que estão prometendo riquezas que Deus não prometeu, que estão passando por cima do pecado das pessoas porque tem medo de serem afrontados. Deus não levantou pastor para passar a mão no pelo da ovelha, mas para cuidar da ovelha, para tirar as feridas, entende? Para derramar o óleo sobre a cabeça da ovelha, para que as moscas não avancem sobre as ovelhas, para que não contaminem o cérebro das ovelhas. Foi para isso que Deus levantou pastores. Foi para isso que Deus levantou o que hoje existe em toda a terra, mas infelizmente alguns se desviaram do propósito de Deus. Mas o que eu quero que você entenda nessa transmissão é que você não pode julgar a todos os pastores como iguais. Porque Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 5, ele diz aqui: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. E no capítulo 7, Jesus diz assim, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Queridos, olha o que Jesus está dizendo aqui. Naquele tempo de Jesus, antes que ele nascesse, antes que ele começasse o seu ministério, quem cuidava da parte religiosa, da pregação da palavra, eram os sacerdotes daquela época. Eram os principais da sinagoga. Leia a Bíblia, leia a história. A história de Jesus, na época de Jesus, você vai entender isso. E a esses, Jesus está chamando de ladrões e salteadores, dizendo que eles vêm para roubar, vêm para matar, vêm para destruir. Não é o diabo, como alguns pregam, não, são os pastores. Jesus está dizendo dos pastores. Jesus está criticando os pastores. Então, não é de hoje que existem pastores que são maus. Mas, ao mesmo tempo, existem os pastores que dedicam sua vida às ovelhas. As igrejas que não estão na terra para viver da gordura das ovelhas, mas ao contrário. Eu conheço aqui na área onde eu moro, Goianazes, Itaquera, aqui em São Paulo, pastores, querido, que tiram do seu próprio bolso para colocar comida na mesa das ovelhas de Cristo. Porque nós não somos dono da igreja, não somos dono das ovelhas, dos membros. É Cristo, nós cuidamos para Cristo. Nós somos mercenários, mas somos os bons mercenários. Somos os terceirizados para cuidar do rebanho de Cristo. Então nada pertence a nós, querido. Algumas vezes, em algumas situações, talvez o prédio onde funciona a igreja pertença ao pastor, mas só isso. Os membros não. Os membros são de Jesus. Ele vai requerer das mãos dos pastores as ovelhas que ele deu para os pastores cuidarem. As ovelhas buscando a santidade, se santificar para Deus. Muitas vezes as pessoas nos acusam de pregar contra homossexuais, de pregar contra a prostituição. Queridos, nós não pregamos contra nada. Nós só pregamos aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus não gosta. A verdadeira igreja também não gosta. Deus abomina o homossexualismo, não o homossexual. O homossexual, ele quer curar. O homossexual, ele quer tirar da prática. Para levar para o céu, para levar para a salvação, para o gozo eterno, para a vida em abundância. Foi para isso que Jesus veio, é isso que ele declarou. Eu vim para que tivesse vida e vida em abundância.
O ladrão, ele rouba essa esperança das pessoas de ter uma vida abundante oferecendo coisas desse mundo. Oferecendo riquezas desse mundo, se esquecendo que a maior riqueza que Deus nos prometeu foi a vida eterna ao lado dele. Aleluia, louvado seja Deus. Muitas vezes, os bons pastores, aqueles que se dedicam, aqueles que tomam conta... Eu conheço pastores, querido, que tomam conta de casas de recuperação. Sabe para quê? Não é para ganhar dinheiro. Porque normalmente as casas de recuperação que são comandadas por pastores, a grande maioria delas, não cobram. Ou cobram e não recebem. Por quê? Porque por amor às almas, fazem sempre o serviço na base do social. Eu conheço casa de recuperação que no papel tem 5 vagas social, mas tem 50 lá internado e nenhum paga. Poucos pagam. Porque a maioria das famílias que tem essa situação de vício, a grande maioria, principalmente na periferia, não tem condições de pagar. Não tem condições de pagar. Mas as igrejas, elas não recusam cuidar dessas almas. Reunir de novo famílias, fazer aquilo que Jesus faria, traria essas pessoas para si e orientaria essas pessoas pelo bom caminho. Sem precisar usar coisas químicas, sem precisar usar situações além da palavra, além do conhecimento, do poder de Deus para curar. Essa é a verdadeira igreja, esse é o verdadeiro pastor. Esse preconceito, esse conceito de que a igreja evangélica é contra isso, é contra aquilo. A igreja evangélica é contra o pecado, querido. É contra o pecado. Se é pecado, independente da sua opinião, se é pecado, se Deus falou que é pecado, se está na Bíblia que é pecado, não é a sua opinião que interessa. O que interessa é a Bíblia. Agora, a questão é se você aceita ou não. Mas talvez, querido, você nem conheça direito uma igreja evangélica, que é um trabalho de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, de um pastor, de um verdadeiro pastor, daquele que é terceirizado por Cristo para cuidar das ovelhas de Cristo. Talvez você não conheça. E eu queria convidar você, querido, a fazer uma visita. Sabe aquele pastor da rua que você mora? Aquela igrejinha que você passa, aí você fala, que barulhento, que isso, que aquilo. Mas eu queria que você visitasse esse pastor, conversasse com ele a respeito do que é obra de Deus. Agora, se você perceber que ele é um mau pastor, procura uma igreja que prega a verdade, que você percebe que existe ali um trabalho voltado realmente para cuidar das ovelhas de Cristo, para trazer a salvação, aonde o pastor não explora os membros. Queridos, o dízimo, entenda isso, o dízimo, a oferta, ela é necessária. Independente da igreja de hoje, se antigamente Deus recebia do povo e depois isso não existe mais. Existe sim, até hoje. Se alguém está desviando o propósito do dízimo e da oferta, procure uma igreja onde isso não é desviado. Como é que o pastor vai pagar o aluguel? Como é que vai pagar a conta de luz, a conta de água? Como é que vai ajudar um membro da igreja a pagar um aluguel que atrasa? Porque os verdadeiros pastores fazem isso. Eu conheço pastores que fazem isso. Então, ao invés de criticar, tenta procurar uma igreja verdadeira e até se você pode ajudar nesta obra. Ajudar a pagar o aluguel de alguém que está desempregado, que passou pela pandemia, está numa situação difícil, precisa de comida na mesa, não tem, precisa de roupa para o filho. Consegue entender, querido? Eu estou mostrando para você essa foto aí, que eu estou lá pendurado, trabalhando para ganhar o sustento da minha casa, para você entender o que é a vida de um pastor verdadeiramente. O que você não entende às vezes é que muitos pastores que hoje você vê numa boa situação, tem 50 anos aí na vida, trabalhando a favor da Igreja de Cristo, e conseguiu fundamentar uma igreja com muitos membros.
E não dá mais para trabalhar num serviço batendo cartão, porque tem que se dedicar aos membros. E foi ele que trabalhou para que isso acontecesse. Então, se existe um salário para um pastor, dentro da possibilidade que a igreja pode pagar, é lícito isso. A Bíblia contempla isso. Digno do seu salário é o trabalhador. E muitas vezes, por causa desse conceito que a televisão mostra, que a internet mostra, que esse robô, aquele robô, houve um tempo em que se abriram muitos processos, investigações contra pastores. Teve pastor até que ficou preso, mas não se provou nada. Não conseguiu se provar nada. Tem muitas pessoas, querido, que vão atrás de ilusão. Entregam tudo que tem para ver se fica rico e depois, é claro, que não vai ficar. Porque não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus fala que ele é o único caminho para se chegar a Deus. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São essas as palavras de Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Lá em capítulo 8 do Evangelho de João também, capítulo 8, versículo 32, deixa eu procurar aqui que eu quero ler para você com fidelidade. Capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Por que Jesus está dizendo isso? Porque se você se interessar em conhecer a verdade sobre Deus, sobre sua palavra, sobre a sua vontade, você será liberto de todos esses preconceitos, desses conceitos, da religiosidade que foi incutida na sua mente, porque seu pai era dessa religião, era daquela religião, então foi isso que eu aprendi, eu não vou mudar. Não, Jesus diz, você precisa ser liberto de tudo isso, você precisa conhecer a verdade sobre a igreja do Senhor aqui nessa terra, você precisa conhecer a verdadeira igreja de Cristo aqui nessa terra, você precisa entender que tem pastores que dão a vida pelas suas ovelhas, sim, que são terceirizados de Cristo e fazem as coisas segundo Cristo mandou. Cuida das ovelhas direito, da maneira como Cristo cuidaria se estivesse aqui hoje nessa terra. Aleluia! É isso que nós precisamos entender, que você, meu querido, que está me ouvindo, precisa entender. No capítulo 10, Jesus continua assim, no versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vindo o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Consegue entender, querido, porque muitas pessoas vão procurar esses lugares de enganação porque não querem ouvir a voz do verdadeiro pastor, que deixou pessoas aqui na terra para pregar a sua verdade, pregar aquilo que ele pregaria. Mas quando a igreja cristã, a igreja evangélica, condena o pecado, aí as pessoas não querem aceitar. Porque Cristo amou a todos, Cristo não condenou ninguém. É verdade que ele não condenou? Mas ele pediu que as pessoas mudassem de vida. Ele pediu que as pessoas mudassem de vida. Toda vez que chegava alguém diante de Cristo com uma transgressão, um pecado,
ele dizia para a pessoa, vá e não peques mais. Se ele falava para a pessoa não pecar, ele não estava dizendo que a pessoa era pecadora, estava pecando? Como que Jesus não apontava ninguém? Agora, condenar? É claro que ele não condenou. Mas ele dizia, vai e não peques mais, para que não seja condenado. E a igreja evangélica tem esse mesmo trabalho. E o trabalho da igreja evangélica é mostrar o que é o pecado e como a pessoa pode deixar o pecado. Consegue entender? Agora, tem pessoas que querem viver da sua própria maneira, como querem. Por isso que hoje tem igreja para toda modalidade de pessoas. Até a igreja de Satanás tem. Até a igreja de Satanás tem. E aí cada um escolhe. Cada um escolhe, mas não esquecendo que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É essa parte da história que as pessoas que olham com preconceito a igreja evangélica e os pastores não conseguem entender. E não conseguem procurar uma igreja onde seja pregada a verdade e não a ilusão, querido. Todo mundo quer ficar rico às custas de Deus. Deus não está aqui para deixar ninguém rico. Se a pessoa estudar, se dedicar, no livro de Josué capítulo 1, versículo 8, se não me engano, Deus diz assim, esforça-te, tem de bom ânimo, e eu te ajudarei. Deixa eu pegar o texto aqui direitinho, que eu quero ler com fidelidade, e às vezes a minha mente não ajuda, amém? 64 anos, né? Então, às vezes, a mente falha um pouquinho na lembrança do texto, né? Eu não sou muito de decorar, então fica complicado, às vezes, lembrar um texto na sua fidelidade. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Não, perdão, é no versículo 9, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim, o Senhor, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor seu Deus é contigo, por onde quer que andes. Ou seja, Deus está dizendo, se esforça, querido, estuda, trabalha, economiza, não fica gastando com coisa que você não precisa. Muitas vezes a pessoa tem na sua televisão de LCD, né? Aí quer uma televisão de LED 60 polegadas, um custo enorme, faz prestação, sabe? Muitas vezes gasta aí na bebida e quando é para dar o dízimo, reclama. Está alimentando aí a indústria do vício, da bebida. Gastando às vezes com roupa, um monte de roupa que às vezes nem usa. Roupa de marca caríssima. Mas quando se trata de dízimo, que é usado para ajudar pessoas, o dízimo que é usado para beneficiar a famílias que necessitam, as pessoas começam a colocar fama nos pastores, que o pastor rouba, que o pastor isso, que o pastor é aquilo. Procura um pastor que seja honesto, querido. Se você acha um padre que é honesto, entre tantos que são desonestos, você vai achar um pastor que é honesto. Consegue entender, por favor? Existem advogados desonestos. Existem médicos desonestos. E também, infelizmente, existem pastores, não deveriam, mas entenda que todos esses, querido, todos esses, todos, eles estarão à mercê da justiça de Deus. Eu quero ler para você um texto no livro de Mateus. Deixa eu me certificar aqui. Mateus, capítulo de número 7. Glória a Deus. Deixa eu encontrar. Eu já quero ler com você aqui, meu amado, que eu quero que você ouça essa transmissão e que você possa entender o que é o verdadeiro evangelho, o que é verdadeiramente a palavra de Deus. Aleluia. No capítulo 7,
do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Aleluia. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, e olha, presta atenção aqui, e as pratica, assemelhoei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você, querido, que ainda não conhece a verdadeira obra da igreja evangélica, você que ainda não conhece verdadeiros pastores, eu quero convidar você nesse dia para que você observe o pastor que mora aí na sua rua, no seu bairro, para que você possa acompanhar a conduta desse pastor. Sim, você pode fazer isso sim, para que você possa certificar que ele é um homem de família, que respeita sua esposa, que respeita seus filhos, que conduz a sua família de bom grado, segundo a palavra de Deus, marido de uma só esposa. Uma igreja, querido, que não tem meninice, uma igreja que não tem dogmas que obriguem você a sair do propósito de Deus. É claro que entenda que algumas igrejas têm alguns preceitos que são salutares, que são bons, que trazem dignidade às pessoas. Porque muitas vezes a pessoa pergunta: porque aquela igreja usa isso, aquela igreja desse jeito. Pior, irmão, são as igrejas que não tem nada, é aquela bagunça, sabe? Então você precisa, queria que você entendesse, que a verdadeira igreja de Cristo, ela tem regras, sim, ela precisa ter regras, não pode ser uma bagunça. Não pode ser de qualquer jeito, porque Jesus, ele não andou de qualquer jeito nessa terra. Jesus tinha critério, Jesus pregou a verdade, Jesus deixou instruções para que nós pudéssemos seguir. Aleluia. O último texto, para a gente terminar nessa manhã, que eu quero dividir com você aqui, está no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. Lá no capítulo de número 1, de número 1, Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, que diz o seguinte: bem-aventurado, olha só, você que ainda não conhece a palavra de Deus, você que nunca leu a Bíblia, você que não conhece a Jesus, olha só o que Jesus fala, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia, queridos, eu quero convidar você nessa manhã. Primeiro lugar, olha só, se você quer entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus diz que ele é o único caminho para se chegar a Deus. E talvez você ainda não tenha ouvido isso, talvez você ainda não tenha atentado para isso. Mas Jesus é o único caminho, não existe outro mediador, outra medianeira entre Deus e os homens. Só Jesus, ninguém mais. Nenhum nome, nenhum outro nome nos faz chegar a Deus. O único que intercede por nós diante de Deus é Jesus Cristo, nosso advogado fiel. Então, se você ainda não conhece e quer conhecer Jesus,
Eu quero convidar você a procurar uma igreja evangélica que pregue a verdade. Procure. Ore a Deus, peça a Deus para te direcionar. Porque se Ele diz que vai dar um pastor para você, segundo o coração dele, de Deus, vai ser um bom pastor. Então, busque esse pastor, procure esse pastor intensamente. Não importa se você vai entrar em 1, 2, 10 igrejas, não importa. Mas você vai ser direcionado por Deus se você orar, se você pedir para Deus, a uma igreja que seja uma igreja que pegue a verdade. Segundo, você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não há outro no céu e na terra em que se compreenda obter a salvação, só em Cristo Jesus. Se você quer receber Jesus como seu Salvador, porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está dizendo assim: a todo aquele que o receber será dado o direito de ser chamado Filho de Deus ao que crê no seu nome. Eu queria que você, se puder, colocasse a mão no seu coração. Se você estiver dirigindo, se você estiver trabalhando, no seu pensamento, ora assim comigo, por favor. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Ore assim comigo: Senhor Jesus, nesse momento, eu quero receber a Ti, Pai, como meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu quero lhe pedir perdão por todas as minhas transgressões. Por tudo que eu fiz que não tenha agradado a Ti, eu quero pedir perdão nesse momento, Senhor. Eu quero me fazer a Sua ovelha, Papai. E eu peço a Ti que se faça de meu pastor. Me conduz pelos pastos verdejantes, Senhor amado. Sacia, Senhor, a minha sede de vida, Papai. A minha necessidade, Senhor amado, do alimento espiritual, Pai. Toma nas minhas mãos, Senhor amado. Joga no poço de esquecimento, Papai, todos os meus pecados. Perdoa-me, Senhor amado, por tudo que eu fiz que não tenha agradado a Ti. Seja o meu Deus, seja o meu Pai. E eu quero ser o Seu filho. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Tira de mim tudo que não provém de Ti. Tudo que não agrada a Ti. Tira de mim nesse momento, Pai. Eu agradeço, Senhor amado, por tudo que o Senhor vem a fazer na minha vida. Me direciona para um lugar onde eu possa aprender, onde eu possa Te conhecer e onde eu possa aprender a Te servir. Eu agradeço a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós somos a Igreja Comunidade Cristã da Pregação da Palavra. Estamos aqui na rua Sal da Terra, número 27. Aleluia. Essa rua, queridos, para quem conhece a área aqui, fica atrás do quartel do Corpo de Bombeiro da rua Luiz Mateus. Ponto final da perua que sai do metrô Itaquera 371251 ou também 3766. Para quem vem de carro, você acessa a Rua dos Tamoios, ali dentro da Coab José Bonifácio, e antes de chegar na Luiz Mateus, você entra pela Rua Aquarela do Brasil. Para quem vem do lado de Itaquera para Luiz Mateus, é do seu lado direito. E para quem vem de Guaianazes e acessa a Rua dos Tamoios, do seu lado esquerdo, no campo de futebol ali. Aí você vai ver o ponto final da perua 3712, é aquela rua bem em frente, onde termina as casinhas e começam os prédios. 3766, desce no ponto final, pergunta para o motorista, Aquarela do Brasil, ele já vai te informar. Também é a rua onde tem a última fileira de casa e começam os prédios, ok? Quem também vem ali da ETT Itaquera, ônibus 4024, desce no último ponto da Rua dos Tamoios, e aí tem o campo de futebol, aquela rua do lado de cima, paralela a Luiz Mateus, quando você chegar no muro do Corpo de Bombeiro, ponto final da 3712, você estará na Rua Sal da Terra, número 27. Eu sou o pastor Dalton, aguardo uma visita sua, além
além de que também no nosso entorno tem outras igrejas, outras co-irmãs que fazem também um trabalho maravilhoso de restauração de vidas. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe tremendamente. Tenha um dia, uma noite, um descanso abençoado em nome de Jesus. Amém.